Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Cidade ucraniana de Mariupol é alvo de 100 bombardeios por dia. Nem os hospitais são poupados e até a Cruz Vermelha anuncia retirada. Agora à noite, o Palmeiras bate o Corinthians pelo Paulistão. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Beats, a conta digital em que você sempre ganha. A Ucrânia informou que a cidade de Mariupol, no leste do país, é alvo de até 100 bombardeios por dia. Em um novo pronunciamento, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, comparou o ataque contínuo a Mariupol ao cerco nazista a Leningrado na Segunda Guerra Mundial. A cidade costeira está cercada pelo exército russo há 16 dias. Mais de 350 mil moradores estão escondidos em abrigos e porões. Muitos deles estão sem água, energia elétrica e comida. 130 moradores escaparam do bombardeio a um teatro na cidade portuária de Mariupol. Já na capital, Kiev, as bombas voltaram a atingir alvos civis, como mostra o apresentador Roberto Cabrini. Os gritos da atrocidade ecoam, mesmo com as ruas vazias. Estamos em Mariupol. O drone mostra um tanque de guerra russo sendo atacado pelo exército ucraniano. 1, 2, 3 bombas atingem o blindado. Até que é possível ver o soldado russo escapando. Tudo no mesmo cenário. A cidade portuária de uma dor sem fim. Esse é o teatro atacado na quarta-feira. 130 pessoas, milagrosamente, são resgatadas. Mas muitas ainda estão sob os escombros. Parte do mundo classifica o que aconteceu aqui como um crime de guerra. Com a cidade cercada pelas tropas russas, uma fila de carros se forma. Uma tentativa desesperada de fugir do caos da guerra. As chamas atingem o topo do prédio na capital Kiev. Bombeiros tentam salvar os moradores. Esse rapaz chora por causa da morte de um parente, a única vítima do bombardeio. Aqui em Kiev, mais um dia de ataque. Na madrugada dessa quinta-feira, eram 5 horas da madrugada, quando o ataque aconteceu e afetou desta vez a região sudeste da cidade, o bairro de Poziak. Estamos agora nos aproximando do edifício que foi atingido. Esse edifício de 16 andares, os 4 andares superiores, os mais afetados. E a confirmação de que uma pessoa morreu, 4 ficaram feridas e 65 foram evacuadas. Esse carro destruído. E daqui a gente consegue enxergar, inclusive, a escola que foi atingida. Foi parcialmente destruída. E ao lado da escola, o ambulatório, também parcialmente destruído. E mais esse dia de ataque das forças russas à capital ucraniana. Nesse instante eu estou me aproximando do prédio que foi atingido em mais esse ataque, conversar com os moradores. Vamos resistir, continuar. Nós nunca vamos desistir. São desabafos sempre dramáticos de pessoas que têm suas vidas afetadas. Temos o mais belo país. Vamos nos ajudar até que a gente vença. Em Cherniv, 5 pessoas da mesma família morrem em um bombardeio. Entre as vítimas, 3 crianças. Em Kharkiv, a cidade é tomada por uma fumaça escura. Em 2 ataques, pelo menos 27 pessoas morrem. A noite chega em Kiev. Mais uma vez é possível ver a fumaça das bombas no céu da capital da Ucrânia. É outra madrugada com uma nova ofensiva russa, que se aproxima. Até quando? Até quando? E a Organização Mundial da Saúde confirmou o ataque contra 43 hospitais na Ucrânia. Segundo a organização, ao menos 12 pessoas morreram nos bombardeios em instalações médicas. O diretor-geral da OMS classificou os ataques como uma violação das leis humanitárias internacionais. Tedros Adhanom também afirmou que o órgão vai enviar 20 equipes médicas à Ucrânia e a países próximos que recebem refugiados.
E a equipe da Cruz Vermelha abandonou a cidade ucraniana de Mariupol por falta de condições de trabalho e de segurança também. O grupo humanitário ajudava na retirada de refugiados da cidade, uma das principais regiões atacadas pelos russos. Segundo a Cruz Vermelha, não há previsão de quando a equipe vai retornar a Mariupol. 11 caminhões com 200 toneladas de ajuda humanitária da organização chegaram à Ucrânia nesta semana. Os Estados Unidos e outros 5 países acusaram a Rússia de cometer crimes de guerra durante a invasão à Ucrânia. E a repórter Carolina Novaes tem mais informações. O presidente americano Joe Biden voltou a atacar o presidente russo Vladimir Putin. Em evento no Congresso do país, Biden disse que a Rússia é liderada por um ditador assassino. Um dia antes, o presidente americano já havia chamado Putin de criminoso de guerra. A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei para suspender acordos comerciais com a Rússia. A medida faz parte dos esforços do governo americano para isolar o país no comércio internacional. O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, também acusou Moscou de não fazer esforços significativos na frente diplomática para acabar com o conflito. Mais uma vez, a rodada de negociações de paz terminou sem um acordo nesta quinta-feira. De Orlando, na Flórida, Carolina Novaes. O governo da Rússia declarou que o conflito na Ucrânia vai purificar a sociedade russa dos traidores. O porta-voz da presidência, Dmitry Peskov, classificou como benéfica a saída de opositores do território. Um grande número de russos deixou o país nas últimas 3 semanas por causa da repressão contra quem se opõe ao conflito. Quase 15 mil pessoas já foram presas na Rússia por protestos contra a guerra, de acordo com uma ONG de direitos humanos. E Portugal aprovou uma lei que dificulta a concessão de nacionalidade aos judeus sefardistas. A antiga medida facilitou o processo de cidadania do magnata russo Roman Abramovich, que é dono do Chelsea e suspeito de manter ligações com o governo de Moscou. A correspondente Ana Paula Gomes traz os detalhes para a gente. As leis facilitavam a cidadania para descendentes de judeus perseguidos e expulsos da Península Ibérica na Inquisição. Agora, além de comprovar as raízes sefardistas, eles também vão ter que comprovar ligação efetiva com Portugal. Com essa nova exigência, Roman Abramovich, dono do Chelsea e alvo de sanções por causa da guerra, não teria conseguido a cidadania portuguesa. O processo de cidadania do bilionário russo está sendo investigado pela polícia portuguesa e resultou na prisão de um rabino, que, segundo o processo, teria recebido dinheiro para agilizar processos de cidadania aqui no país. De Lisboa, Ana Paula Gomes. A Organização das Nações Unidas anunciou que vai fornecer equipamentos de proteção para jornalistas que cobrem o conflito na Ucrânia. O órgão vai enviar um primeiro lote de 125 capacetes e coletes à prova de balas. Também serão oferecidos pela internet cursos de treinamento para trabalhar em zonas de guerra. Desde o início da invasão russa, 5 jornalistas foram mortos, 3 ucranianos, um franco-irlandês e um americano. E o fluxo de refugiados que deixam a Ucrânia aumentou nos últimos dias, de acordo com as Nações Unidas. Mas alguns se arriscam e decidem voltar para ajudar na resistência contra o exército russo. Vartan Daftian faz as malas e se despede dos amigos que fez depois de 14 anos vivendo no Canadá. Aos 37 anos, ele decidiu fazer o caminho inverso dos refugiados e embarcar rumo à Ucrânia para lutar na guerra e defender o país onde os pais ainda moram. Não acho certo ficar aqui apenas assistindo, ficar vendo e não fazer nada. Por quê? Qual o propósito de sua vida então? Questiona. Vartan ainda vai levar suprimentos médicos que foram doados por conhecidos. A maioria das coisas eu realmente não sei exatamente o que é, porque minha amiga, que é médica, me ajudou. O caminho é o mesmo do ex-jogador de tênis Alexander Dolgopolov. O ex-número 13 do ranking mundial estava na Turquia, mas decidiu voltar para a Ucrânia e se alistar na Força de Defesa Territorial.
No sentido contrário, milhares de pessoas ainda deixam o país, muitas delas de trem. No entanto, uma falha no sistema de transporte ferroviário da Polônia afetou 80% da malha do país. A causa ainda é desconhecida. Os trens são o principal meio de fuga dos ucranianos. Uma parada na circulação pode tornar ainda mais difícil a jornada de quem tenta escapar da guerra. Segundo a ONU, quase 2 milhões de pessoas cruzaram a fronteira da Ucrânia com a Polônia, país que mais recebeu refugiados desde o início do conflito. Ao todo, já são mais de 3 milhões de refugiados. Só nas últimas 24 horas, mais de 100 mil pessoas deixaram o território ucraniano, o que representa uma alta em relação aos dias anteriores. Mais de 300 mil ucranianos voltaram ao país desde o começo da invasão russa. Segundo autoridades, os homens são a maioria entre os que voltaram à Ucrânia. Enquanto isso, a República Tcheca anunciou que não pode mais aceitar a entrada de refugiados. O país já recebeu 270 mil ucranianos em mais de 3 semanas de conflito. A Polônia, que é o principal destino dos refugiados, abriga cerca de 1.800.000 pessoas. Aqui no Brasil, o governo federal lançou uma nova forma de microcrédito digital. Agora a gente vai para Brasília conversar com o Matheus Scavazini, que tem os detalhes para a gente. Oi, Matheus, boa noite. Boa noite, Salsi. O dinheiro vai ser liberado para pessoas físicas e também para empreendedores individuais. Segundo a Caixa, a nova modalidade vai estar disponível a partir de 28 de março. As pessoas físicas, inclusive as com nome sujo, poderão fazer o empréstimo diretamente pelo aplicativo Caixa Tem. O crédito será de até R$1.000, com taxa de menos de 2% ao mês. O pagamento poderá ser feito em 24 parcelas. Já os empreendedores individuais poderão pegar até R$3.000 em uma agência da Caixa. A expectativa do governo é de 4.500.000 pessoas sejam beneficiadas. O programa de microcrédito digital vai receber aporte do FGTS de R$3 bilhões, Salsi. Obrigada, Matheus, pelas informações. E aqui em São Paulo saiu agora à noite, em edição extraoficial, no Diário Oficial, obviamente, o decreto que dispensa o uso de máscaras em lugares fechados. É a Giovana Rizardo quem chega com este assunto para a gente. Oi, Giovana, boa noite. Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. O governo de São Paulo diz que tomou a decisão com base no Comitê de Saúde do Estado, que analisou, além do avanço da vacinação, os índices de internações, casos e de mortes pela Covid-19. Pelo decreto, a máscara ainda deve ser usada em hospitais, postos de saúde e também no transporte coletivo, como ônibus e metrô. A Secretaria de Saúde recomenda manter o uso em lugares com muita gente, mas na prática o uso é facultativo. Fica a critério das escolas, empresas e dos eventos. Eu conversei mais cedo com o secretário de Saúde, Jean Gorenstein, que não descarta voltar com a utilização da máscara caso haja piora dos índices. Este seria, portanto, um ensaio do novo normal, Salsi. Obrigada, Giovana. E olha só, um levantamento da Fiocruz mostra que os casos de síndrome respiratória aguda grave continuam aumentando entre as crianças. O Leonardo Ack tem os detalhes deste assunto. Léo, boa noite a você. Todos esses registros são relacionados à Covid-19, Léo? Verdade, Salsi, boa noite a todos. Olha, a Covid tem acontecido mais entre as crianças até 5 anos de idade, porque os números de exames positivos voltou a aumentar, Salsi. Já entre 0 e 4 anos, o crescimento tem sido de casos do vírus sincicial, que provoca infecção nas vias respiratórias e no pulmão, e pode resultar também em bronquite e pneumonia. Os pesquisadores destacam que essa expansão começou a ser registrada em fevereiro, com a volta às aulas, mas segundo a pesquisa, a situação é diferente para adolescentes e adultos. Agora, nos grupos mais velhos, os casos de síndromes respiratórias graves tiveram queda. Salsi. Obrigada, Léo, pelas informações. A Prefeitura de Belo Horizonte vai começar na semana que vem a aplicação da segunda dose contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos. Vamos até lá com a Virgínia Nalon. Oi, Virgínia, boa noite. Boa noite, Salsi. As vacinas começam a ser aplicadas na terça-feira nos centros de saúde das 9 regionais aqui da capital e não mais nas escolas da cidade.
Para receber a segunda dose, as crianças devem estar acompanhadas de pais ou responsáveis e apresentar o documento de identificação com foto ou certidão de nascimento, CPF e cartão de vacina. Os endereços dos centros de saúde vão ser publicados no site da Prefeitura de Belo Horizonte. O horário de funcionamento desses locais é de 8 da manhã às 5 da tarde. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta quinta, 30% das crianças que podem se vacinar ainda não tomaram a primeira dose. Salce. Obrigada, minha querida. E o chamado faraó dos bitcoins disse que vai devolver o dinheiro dos investidores. Ele enfrenta mais de 500 ações na justiça. Foi mais uma tentativa de mostrar inocência. Glaidson Acácio dos Santos escreveu uma nova carta dentro da prisão. No texto, ele diz que a GAS Consultoria não deve nenhum cliente e que nunca deixou de honrar com os compromissos. A carta foi escrita 3 dias depois do anúncio de mais uma prisão preventiva. Em denúncia oferecida à Justiça pelo Ministério Público Federal, ele, a mulher, a venezuelana Mireles Zerpa e a empresária Eliane Medeiros de Lima são acusados de transferir mais de R$1 bilhão em moedas virtuais para outras contas, logo depois da prisão de Glaidson no ano passado. Eliane, que também foi presa, teria feito a conversão e transformado o valor em reais. Mais de 500 ações correm na justiça contra a empresa do faraó dos bitcoins. O advogado que representa 70 clientes de Glaidson briga na justiça para recuperar o dinheiro repassado a ele. A soma do que essas pessoas investiram chega a R$20 milhões. Conversei pessoalmente com o Glaidson e ele chegou e falou que ele resolveria a situação somente quando estivesse solto, mas a gente não tem garantia nenhuma de quando ele vai ser solto. Na carta, Glaidson se diz injustiçado e nega ser contra restituir o dinheiro dos investidores. A declaração foi uma resposta à advogada Mônica Lemos, que representava a mulher do faraó. Em uma transmissão pela internet, ela disse que o dinheiro não seria devolvido. Grande parte do dinheiro está com a própria GAS. Pelo que a gente vem constatando, esse dinheiro está sendo movimentado. Claro que não pelo Glaidson, que ele está impedido, mas a gente acredita que pela esposa dele, que está foragida. Uma operação policial em 16 estados bloqueou R$1 bilhão e 800 milhões ligados ao tráfico de drogas. A operação foi coordenada pela Polícia Civil de Pernambuco. 400 policiais foram às ruas cumprir 75 mandados de prisão e 45 de busca e apreensão em 16 estados de todas as regiões do país. Em uma fazenda na cidade de Comodoro, em Mato Grosso, foi identificada uma pista de pouso clandestina. A polícia encontrou armas e munição em Manaus, no Amazonas, além de um helicóptero avaliado em R$5 milhões. A partir da prisão de traficantes de drogas em 2018, a Polícia Civil de Pernambuco começou a investigar o rastro do dinheiro movimentado pelo grupo. O objetivo era atingir o setor financeiro da organização criminosa. Assim, foram identificadas as pessoas que se beneficiavam do tráfico através da lavagem do dinheiro. Desde o depósito, o nosso laboratório ele consegue, por meio das instituições financeiras, do COAF, chegar ao caminho desses valores. Então, com a aquisição de imóveis, com emprego na abertura de empresas. Então, procura-se dar um caráter lícito àquilo que não tem como se justificar perante a Receita e perante os órgãos de fiscalização. Somente um alvo, apenas um alvo, tinha em sua conta R$8 milhões que hoje estão bloqueados. Além das prisões, foram apreendidos 98 veículos, avaliados em quase R$12 milhões e mais de 50 propriedades, como casas, prédios comerciais e fazendas. O bloqueio judicial chega a R$1 bilhão e 800 milhões. O Supremo Tribunal Federal decidiu manter a possibilidade de renovar as interceptações telefônicas sem limite de prazo. O Matheus Escavazini está de volta e explica melhor esta decisão para a gente. Matheus. Salce, a decisão foi do plenário do STF. Os ministros decidiram que os juízes poderão autorizar os grampos telefônicos sucessivamente, desde que haja argumentos relacionados com as investigações. Ou seja, quando a medida for necessária, adequada e proporcional.
O recurso foi julgado após o Ministério Público Federal questionar a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que anulou interceptações da Operação Sandal de 2004, quando os investigados tiveram os telefones grampeados por 2 anos. O processo tinha repercussão geral, ou seja, a decisão vai valer para os casos semelhantes em análise nos tribunais de todo o Brasil. Salce. Tá certo, Matheus. Muito obrigado. Uma boa noite para você. Seguimos esta edição agora com o mercado financeiro. O dólar comercial teve o segundo dia consecutivo de queda. Nesta quinta-feira, o recuo foi de 1,16%, vendido a R$ 5,03. Já o índice da Bolsa de Valores de São Paulo acumulou a segunda alta seguida, subiu 1,77% e retornou aos 113 mil pontos. Os Correios fecharam o ano passado com um lucro de 3 bilhões e 700 milhões de reais. É o melhor resultado dos últimos 22 anos e o terceiro ano consecutivo de lucro. Os ganhos vão permitir que a empresa retome o pagamento de dividendos à União, que deve ser de 250 milhões de reais. O valor depende da aprovação na Assembleia Geral, prevista para abril. De acordo com o presidente dos Correios, o lucro crescente dos últimos anos demonstra o êxito do projeto de recuperação financeira da estatal. O general Floriano Peixoto defendeu a privatização da empresa. Se ela vale muito, esse é um muito bom momento para ser comercializado, para ser privatizado, para ser feito o que o governo deseja fazer. A privatização traga benefícios muito visíveis para que ela possa se livrar de determinadas amarras que impedem o seu avanço como empresa pública. A Câmara ainda não criou o grupo de trabalho para discutir o projeto que legaliza a mineração em terras indígenas. O requerimento de urgência foi aprovado na semana passada, mas segundo o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, a janela partidária atrasou a indicação de nomes. Nesta quinta-feira, o deputado capitão Alberto Neto defendeu a proposta no JR Entrevista. A Constituição ela já permite a exploração mineral em terras indígenas. Ela dá algumas condições. A principal condição é que os povos indígenas sejam ouvidos e queiram essa exploração. Lógico que ele vai ser compensado por isso. Então, ele vai ganhar um valor por isso, vai ter uma indenização aos povos, eles vão obter royalties. Nós vamos levar infraestrutura, mais dignidade para os povos indígenas, que hoje eles estão ainda de maneira rudimentar, com precariedade na questão da saúde, não tem água potável, a infraestrutura de saúde ainda é muito ruim. E ao fazer esse tipo de exploração, inclusive eu tenho até um projeto que é de mineração indígena, para que o índio, se ele quiser minerar na sua própria terra, ele tenha uma regulamentação também para que ele possa utilizar da maneira que ele quiser, porque a terra é dele. Agora a gente faz um convite para você. Visitar a Arte Sampa. É uma exposição inédita aqui em São Paulo, só com artistas brasileiros. Ao chegar mais perto é que a gente percebe. São janelinhas. A obra é um prédio com uma vista diferente. Esta é uma das dezenas de trabalhos desenvolvidos especialmente para a exposição na Oca, no Parque do Ibirapuera. A Arte Rio completou 11 anos, ano passado, e aí a gente achou que era o momento de expandir realmente, expandir o mercado, expandir o mundo da arte, trazendo novos expositores e colecionadores, e nada melhor que São Paulo. Aqui, a ideia é valorizar a arte brasileira e divulgar as obras internacionalmente. A Arte Sampa vai até domingo. Os ingressos são vendidos pela internet. E para visitar a exposição, é preciso apresentar o comprovante de vacinação. E agora o futebol no JR 24 horas. O Palmeiras venceu o terceiro clássico no Paulistão. E o Corinthians perdeu todos os confrontos contra os rivais no campeonato. O repórter Roberto Tomé nos conta agora como foi o jogo na Arena do Palmeiras. Tomé, boa noite para você.
Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. No duelo dos técnicos portugueses, Abel Ferreira e Vitor Pereira, a vitória foi do técnico do Palmeiras. Abel Ferreira viu seu time fazer 1-0 ainda no primeiro tempo. Danilo disputou a bola com Gil dentro da área e caiu. O árbitro Matheus Delgado revisou o lance no VAR e marcou pênalti. Rafael Veiga cobrou e fez 1-0. O empate do Corinthians também foi de pênalti. Roger Guedes foi derrubado por Murilo. Ele mesmo chutou no alto, sem chance para o Everton. Gustavo Scarpa cobrou o escanteio. Rony cabeceou e no rebote de Cássio, Danilo definiu a vitória. Palmeiras 2, Corinthians 1. O Palmeiras confirmou o primeiro lugar. É o líder na classificação geral. Com 29 pontos e faltando uma rodada para o fim da primeira fase, não pode mais ser alcançado. Salsi. Obrigada, Tomé, pelas informações. E a Liga Europa conheceu nesta quinta-feira os clubes que avançam para as quartas de final. Destaque para as classificações do Lyon e do Barcelona. Em Istambul, o Galatasaray saiu na frente do Barcelona com um gol brasileiro. O zagueiro Marcão, ex-Atlético Paranaense, fez de cabeça. Para delírio dos fanáticos torcedores. O Barça empatou com Pedri. Ele recebeu dentro da área, deixou os marcadores no chão e tocou no canto. A virada veio no segundo tempo, depois de uma blitz catalã. Aubameyang se colocou bem e só teve o trabalho de empurrar para o gol. Final, Galatasaray 1, Barcelona classificado 2. O Lyon recebeu o Porto e jogava pelo empate, mas Dembélé recebeu sozinho e fez 1-0 logo no começo. O empate do Porto foi com um golaço. O brasileiro Pepe tocou para Fábio Vieira, que cruzou de volta para este lindo voleio do ex-atacante do Grêmio. De primeira, sem chance de defesa, mas terminou assim. Lyon classificado 1, Porto também 1. Os confrontos das quartas serão definidos nesta sexta-feira. Este foi o Jornal da Record. Outras informações no Fala Brasil, às 8h30 da manhã. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Uma ótima noite para você. Cuide-se. Tchau.